Capítulo 3. Depois mudamos de direção e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Edrei. Portanto, Jeová me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entregarei nas suas mãos, com todo o seu povo e a sua terra. Você fará com ele o mesmo que fez com Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim, Jeová nosso Deus também entregou nas nossas mãos a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e os matamos até que ninguém do seu povo sobreviveu. Então tomamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos deles. Foram 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com muralhas altas, portões e trancas. Havia também muitas aldeias. No entanto, nós as entregamos à destruição, assim como tínhamos feito a Sion, rei de Esbom, entregando todas as cidades à destruição, incluindo homens, mulheres e crianças. E tomamos todos os rebanhos e o despojo das cidades. Naquela ocasião, tomamos a terra dos 2 reis amorreus que ocupavam a região do Jordão, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, monte que os sidônios chamavam de Sirion e os amorreus chamavam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Pois Og, rei de Bazã, era o último que restava dos Refaíns. O seu esquife de ferro ainda está em Rabá dos Amonitas. Tem 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, segundo o côvado padrão. Naquela ocasião, tomamos posse desta terra. A terra a partir de Aroer, que fica junto ao vale do Arnon, e metade da região montanhosa de Gileade. Aos Rubenitas e aos Gaditas dei as cidades desta terra, e o restante de Gileade e todo o Bazã, que fazia parte do reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, que pertence a Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até o limite do território dos Gesuritas e dos Maacatitas, e deu às aldeias de Bazã o seu próprio nome, Avote Jair, como são chamadas até hoje. E dei Gileade a Maquir. E aos Rubenitas e aos Gaditas dei a região desde Gileade até o vale do Arnon, o meio do vale é o limite, e até o Jaboque, o vale que é o limite do território dos Amonitas. Dei o Arabá, o rio Jordão e sua margem, desde o Quinerete até o mar do Arabá, o mar salgado, ao sopé das encostas do Pisga, que fica ao leste. Então lhes dei a seguinte ordem: Jeová, seu Deus, lhes deu esta terra, para que tomem posse dela. Todos os seus homens valentes se armarão e atravessarão o Jordão diante dos seus irmãos israelitas. Somente as suas esposas, as suas crianças e os seus rebanhos, sei que vocês têm grandes rebanhos, continuarão a morar nas cidades que lhes dei, até que Jeová dê descanso aos seus irmãos, assim como deu a vocês, e eles também tenham tomado posse da terra que Jeová seu Deus dará a eles do outro lado do Jordão. Então vocês voltarão, cada um à propriedade que lhes dei. Naquela época, dei a seguinte ordem a Josué: Você viu com seus próprios olhos o que Jeová seu Deus fez com esses 2 reis. Jeová fará o mesmo com todos os reinos do outro lado que você invadirá. Não tenham medo deles, pois Jeová, seu Deus, é quem luta por vocês. Naquela época, implorei a Jeová, dizendo: Ó soberano Senhor Jeová, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e o teu poderoso braço, pois que Deus há nos céus ou na terra que realize atos poderosos como tu? Por favor,
deixa-me atravessar para o outro lado do Jordão e ver a boa terra, esta boa região montanhosa e o Líbano. Mas Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês, e não me escutou. Em vez disso, Jeová me disse: já chega, nunca mais me fale sobre esse assunto. Suba ao alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e veja a terra com os seus olhos, pois você não atravessará o Jordão. Designe Josué como líder, encoraje-o e fortaleça-o, porque é ele quem atravessará diante deste povo, e é ele quem os fará herdar a terra que você verá. Isso aconteceu enquanto morávamos no vale em frente de Bet-peor. Capítulo 4. Agora, ó Israel, escute os decretos e as decisões judiciais que ensino vocês a obedecer, para que vivam, entrem na terra que Jeová, o Deus dos seus antepassados, lhes dá, e tomem posse dela. Não acrescentem nada às palavras que eu lhes ordeno, e não tirem nada delas. Guardem os mandamentos de Jeová, seu Deus, que eu lhes ordeno. Seus próprios olhos viram o que Jeová fez no caso de Baal de Peor. Jeová, seu Deus, exterminou do seu meio todo homem que seguiu a Baal de Peor. Mas vocês que se apegam a Jeová, seu Deus, estão todos vivos hoje. Vejam, eu lhes ensinei decretos e decisões judiciais, assim como me ordenou Jeová, meu Deus, para que vocês os obedeçam na terra de que tomarão posse. Vocês devem segui-los cuidadosamente, porque isso demonstrará sua sabedoria e entendimento diante dos povos que ouvirão a respeito desses decretos. E eles dirão: essa grande nação é sem dúvida um povo sábio e entendido. Pois, que grande nação tem Deus perto de si, assim como Jeová nosso Deus está perto de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos justos e decisões judiciais semelhantes a toda esta lei que hoje ponho diante de vocês? Apenas tome cuidado e preste bastante atenção para não se esquecer das coisas que os seus olhos viram e para que elas não se afastem do seu coração durante todos os dias da sua vida. Além disso, contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. No dia em que você estava diante de Jeová, seu Deus, em Horebe, Jeová me disse: reúna o povo diante de mim, para que ouçam as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer todos os dias em que viverem sobre a terra, e para que ensinem os seus filhos. Por isso vocês se aproximaram e ficaram ao sopé do monte, e o monte ardia em chamas que chegavam até os céus. Havia escuridão, nuvem e densas trevas. E Jeová começou a lhes falar do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, apenas ouviram uma voz. E ele lhes declarou o seu pacto, que mandou vocês obedecerem, isto é, os 10 mandamentos. Depois ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Naquela ocasião, Jeová me ordenou que lhes ensinasse decretos e decisões judiciais que vocês devem obedecer na terra em que entrarão para tomar posse. Portanto, visto que vocês não viram nenhuma forma no dia em que Jeová lhes falou em Horebe, do meio do fogo, prestem bastante atenção para não se corromper, fazendo para vocês uma imagem esculpida, com a forma de qualquer coisa que seja, a representação de um homem ou de uma mulher, a representação de qualquer animal que há na terra, a representação de qualquer ave que voa no céu, a representação de qualquer criatura que rasteja pelo chão, ou a representação de qualquer peixe que há nas águas abaixo da terra. E quando você levantar os olhos para os céus e vir o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, não se deixe seduzir, nem se curve diante deles, nem os sirva. Jeová, seu Deus,
os deu a todos os povos debaixo dos céus. Mas foi a vocês que Jeová tomou e tirou do forno de fundição de ferro, do Egito, para que se tornassem seu povo, sua propriedade particular, assim como vocês são hoje. Jeová ficou irado comigo por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que Jeová, seu Deus, lhes dá como herança. Pois vou morrer nesta terra. Não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse da boa terra. Tomem cuidado para não se esquecer do pacto que Jeová, seu Deus, fez com vocês. E não façam para vocês nenhuma imagem esculpida, com a forma de alguma coisa que Jeová, seu Deus, lhes proibiu. Pois Jeová, seu Deus, é um fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva. Se você tiver filhos e netos, e vocês tiverem morado muito tempo na terra e agirem de modo prejudicial, fazendo uma imagem esculpida de qualquer tipo, praticando o que é mal aos olhos de Jeová, seu Deus, e ofendendo-o, tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês certamente desaparecerão depressa da terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não permanecerão muito tempo nela, serão completamente destruídos. Jeová os espalhará entre os povos, e apenas alguns de vocês sobreviverão entre as nações para as quais Jeová os tiver expulsado. Lá vocês terão de servir a deuses de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Se de lá você procurar a Jeová, seu Deus, se o buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma, você certamente o achará. Naquele tempo, quando você estiver em grande aflição e todas essas coisas tiverem acontecido com você, então você voltará a Jeová, seu Deus, e escutará a sua voz. Pois Jeová, seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não o desamparará, nem o destruirá, nem se esquecerá do pacto que fez com os seus antepassados por meio de um juramento. Agora, informe-se sobre os tempos antigos, antes da sua época, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Procure de uma extremidade dos céus a outra extremidade dos céus. Será que já aconteceu algo tão grandioso? Será que já se ouviu algo igual a isso? Será que outro povo já ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, assim como você ouviu e continuou vivendo? Ou será que Deus já tentou tirar para si uma nação do meio de outra nação, com julgamentos, sinais, milagres, guerra, mão poderosa, braço estendido e atos atemorizantes, assim como Jeová, seu Deus, fez por vocês no Egito, diante dos seus próprios olhos? Foi a vocês que essas coisas foram mostradas, para que soubessem que Jeová é o verdadeiro Deus. Não há outro além dele. Ele os fez ouvir a sua voz desde os céus para os corrigir. E na terra os fez ver o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras do meio do fogo. Visto que ele amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, você foi tirado do Egito por ele mesmo, pelo seu grande poder. Ele expulsou de diante de você nações maiores e mais fortes do que você, a fim de fazê-lo entrar na terra delas e dá-la a você como herança, assim como se vê hoje. Portanto, saiba hoje e ponha no coração que Jeová é o verdadeiro Deus nos céus em cima e na terra embaixo. Não há outro. Guarde os seus decretos e os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com você e com os seus filhos, e para que você permaneça por muito tempo na terra que Jeová, seu Deus, lhe dá. Naquele tempo, Moisés separou 3 cidades do lado leste do Jordão. Se um homicida, sem querer matar seu próximo, sem que o tenha odiado antes, ele deve fugir para uma dessas cidades e viver.
As cidades são Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas; Ramote, em Gileade, para os Gaditas; e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés pôs diante do povo de Israel. Estas são as advertências, os decretos e as decisões judiciais que Moisés deu aos israelitas depois que saíram do Egito, na região do Jordão, no vale em frente de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram depois que saíram do Egito. E tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que ocupavam a região ao leste do Jordão, desde Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, até ao monte Sion, isto é, Hermon, e todo o Arabá, na região ao leste do Jordão, até o mar do Arabá, ao sopé das encostas do Pisga.